Oi, 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 Josiane aqui. Quero trazer para vocês um vídeo que é uma análise, né? Breve, eu espero que fique breve o vídeo. Uma análise sobre o ano de 2026, tá? Porque nós temos aí que 2026 é um ano regido pelo planeta Marte. E eu já tenho visto que tem muitas pessoas falando, né, que será que vão ter uma terceira guerra mundial? Olha, difícil falar, né? Difícil a gente querer prever e dizer, olha, nós vamos ter uma terceira guerra. Nós não vamos ter. Eu gosto muito do lema dos sobrevivencialistas, que eles dizem, espere sempre pelo melhor, estando preparado para o pior, né? Porque a gente tem aquela ideia de guerra como aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Tiro, arma, bomba, invasão e tal. E isso a gente vê em vários períodos da história. Isso são coisas que acontecem, claro, que não foram, que locais isolados, não é como a Primeira e a Segunda, né? Mas são coisas que a gente vê e que nem sempre tem a ver com o fato do ano ser regido por Marte, tá? Nesse vídeo aqui, eu não fiz e talvez eu faça mais um vídeo posterior para complementar esse aqui, tá? Eu não cheguei a olhar o mapa do céu, tá? Isso aqui é uma análise que eu estou fazendo com base em alguns acontecimentos de alguns anos que passaram pela regência do planeta Marte, certo? Então, o que eu fiz? Tem uma coisa que a gente não pode se esquecer, né? Não dá pra gente pensar só no regente do ano, não dá pra gente pensar só em Marte. Marte é um planeta que tem uma associação com guerra, com bater de frente, né? Ele é o regente de Áries, que é o carneiro. O carneiro, quando briga, ele bate de frente, ele dá cabeçada, né? Então, assim, pode ser tanto uma força e um potencial grande para você iniciar algo, para você correr atrás, sabe? De você começar um projeto, de você fazer as coisas, vai, corre atrás, bota, faz acontecer, né? Nesse sentido. Como também pode ser aquela energia mais negativa de teimosia, de birra, de ficar dando cabeçada. Tem tudo isso. Ambas as energias têm relação com Marte. Só que a gente não pode se esquecer que nós estamos com o nosso ano regido por Marte. Contudo, na astrologia existe um regente maior por trás disso tudo, que é o regente do ciclo, tá? E o regente do ciclo, que está a Marte agora, é Saturno. Saturno começou a regência dele em 2017, tá? E aí Saturno vai ir regendo até 2052. Então, cada ano nós temos um planeta regendo, mas o grande regente, né, do ciclo maior é Saturno, tá? E Saturno é o quê? Saturno tanto pode ser ter uma representação de rigidez, de coisa parada, de coisa travada, como também no sentido de que Saturno é a estrutura, Saturno é a organização, Saturno é você agir com sabedoria, com prudência, né? Saturno tem muito uma relação com prudência, Saturno tem uma associação com aquele velhinho, o sábio velhinho, né? Que não mete os pés pelas mãos, mas que faz as coisas calculando, pensando e vendo, analisando as possíveis consequências, certo? Ele não é o temperamental que sai agindo sem pensar, né? Não, Saturno é o oposto disso, tá? Então, assim, se você
gosta de estudar e tem paciência para análise, eu tenho quero trazer alguns dados e como são fatos históricos, eu não sei de cor, eu vou ter que ir passando a minha colinha aqui, certo? Então, olha só, Saturno, eu peguei alguns dados mundiais, alguns pontos, tá? Pra gente dar uma pensada aí. Saturno começou a regência dele, então, em 2017. O que nós tivemos em 2017? 2017, alguns pontos do mundo importantes. O que aconteceu? Ocorreu em 2017 a posse do presidente americano, que foi o Donald Trump, na eleição lá, vamos dizer assim, né, na eleição anterior, né? Acho que foi não sei se foi o primeiro mandato dele. Então, 2017, foi a posse de Trump, ocorreram muitos problemas climáticos, não era um ano regido por Marte, tá? Quando Saturno é o regente, ele entra na regência do ciclo, ele é o regente do ciclo e do ano. Então, 2017, entrou o grande ciclo de Saturno e ele também era o regente do ano, tá? Então, ocorreram muitos problemas climáticos, incêndios, terremotos, furacões, houveram atentados na França, Londres, Barcelona. Tivemos o problema de refugiados, tá? O pessoal da Venezuela começou a se refugiar e vir muitos para o Brasil, tá? No Brasil, nós tivemos o quê? A Michel Temer assumiu a presidência, né? Depois que a Dilma saiu. Teve um surto de febre amarela, rebelião nos presídios, teve delações, reforma trabalhista, reforma no ensino médio, né, na educação, no ensino médio, e caiu também um ponto que até hoje acho que não se sabe, né, a causa. Caiu o avião do ministro Teori Zavascki, certo? Isso em 2017, alguns pontos que eu peguei aqui. Quando é que foi o outro ciclo de Saturno? Eu espero que eu tenha calculado certinho e encontrado as datas corretas, gente, porque assim, matemática nunca foi o meu forte, mas eu calculei várias vezes aqui para chegar e, segundo meus cálculos aqui, então, Saturno também foi regente no ciclo anterior, do início do ciclo e do ano de 1765. Em 1765, os Estados Unidos ainda não eram livres, eles eram colônia dos britânicos, tá? Então, ocorreu naquele ano algo chamado a Lei do Selo. A coroa britânica impôs lá para a colônia americana que todos os papéis que eles usassem do governo deveriam ser timbrados com o timbre da coroa, tá? E no ano seguinte, essa lei teve que ser revogada porque o povo lá ficou o pessoal lá, os americanos ficaram muito insatisfeitos, acabaram revogando isso no ano seguinte. Também houve nesse ano uma lei de aquartelamento, tá? E isso também foi gerando insatisfação no povo. O que foi a lei do aquartelamento? Que todos os soldados da coroa britânica deveriam ser amparados pelos colonos americanos, deveriam receber comida, receber moradia, né? Enfim. Então, todas as coisas que a coroa ia fazendo lá, tudo isso foi gerando insatisfação nos americanos, tá? Mas ali, quando Saturno iniciou o ciclo anterior, eles ainda não eram um país livre, eles já estavam muito insatisfeitos com muitas coisas, mas ainda não eram um país livre, tá? Na Europa, o que aconteceu em 1765? Aconteceu o início da Revolução Industrial, né, e a invenção das máquinas. No Brasil, o Brasil também era colônia de Portugal. Foi restabelecida a Casa de Fundição em São Paulo, principalmente porque havia todo o comércio de ouro, tá? E esse ouro deveria ser transformado em barras para mandar para a coroa. Então, 20% do ouro que era produzido na fundição deveria ir para Portugal, tá? Houve também a criação de uma fábrica de armas no Rio de Janeiro, e aí a gente vê aí as armas e a questão de exército, né?
tudo isso tem a ver com ordem, com essa ordem marcial, né? Então, Saturno tem também essa questão de ordem, não tanto de guerra, mas de ordem, de preparação, certo? Então, a fábrica de armas também tem aí uma associação com essa questão de estabelecer algo que vá cuidar da segurança, da manutenção, né, do sistema, do país, né, como um todo. O foco, então, dessa fábrica de armas era economia e defesa, tá? E também foram, em 1765, foram instituídas juntas de justiça, tá? Então, essas diferenças, né? Não tem aqui, eu não encontrei um relato de que houvessem cataclismos, nem problemas climáticos naquele ano de Saturno, como teve aqui em 2017. É claro que lá começou a Revolução Industrial. Aqui em 2017 a gente está sofrendo consequências, porque com tanta indústria, com tanta coisa, é claro que isso afeta o nosso clima como um todo, né? Então, assim, começou lá em 1765, no ciclo anterior de Saturno, e aqui em 2017, quando Saturno atua de novo, quando ele começa o seu ciclo, seu novo ciclo, a gente vê que tem coisas. Se bem que essa questão de clima, nós não sabemos até que ponto o que é natural e o que não é, né? Com tanta manipulação, com tanta coisa que existe no mundo. Muito bem, agora vamos falar de Marte, então. Deixa eu só me localizar nas minhas anotações. Marte, então, nesse ciclo atual de Saturno, ele foi o regente de 2019, tá? O que aconteceu em 2019? Marte, regente do ano, obedecendo o Senhor do grande ciclo, certo? Então, Marte pode ser o acelerador e Saturno pode ser o freio. A gente não pode botar freio e acelerador juntos ao mesmo tempo, né? Então, assim, ou acelera ou freia. Então, essa relação de Marte com Saturno é isso, né? Ou acelera ou freia. Ou desacelera. Não freia, mas desacelera, né? Então, em 2019, o que nós tivemos? Juan Guaidó, né? E o exército não cedeu. E Nicolás Maduro não saiu do poder. Tá? Isso em 2019. Aí, em Haiti, houveram protestos e mortes por questões de combustível, falta de combustível. No Equador, né? Teve paralisação também, com protestos, também com essas questões aí. No Chile, mortes, feridos por conta de revisão na Constituição. Na Colômbia, manifestações. E foi cancelada a reeleição do Evo Morales, então, nesse ano de março de 2019. Hong Kong também teve protestos, tá? Houveram muitas ondas de calor, houve o incêndio de Notre Dame, tiveram incêndios na Amazônia, na Austrália, tá? Eu anotei muitas coisas aqui, mas enfim. Teve em 2019 a posse aqui no Brasil do Bolsonaro, teve reforma da Previdência, rompeu a barragem de Brumadinho, teve surto de ebola no Congo e em 2019 tentaram fazer um impeachment com o Trump, certo? Que depois ali em 2020 isso acabou caindo. E bem no finalzinho de 2019 estourou o surto de Covid, que a gente só ficou sabendo mesmo que só foi vir à tona em 2020, mas ele começou ali no finalzinho de 2019, que era um ano regido por Marte. Então, quando a gente fica pensando em guerra, se a gente for olhar para o que a gente vive hoje, né? O que é guerra? Com tanta situação climática, com doenças, né? Então, assim, de certa forma, nós vivemos guerras psicológicas, guerras de saúde, não apenas aquela guerra que a gente tem em mente, né? A primeira e a segunda. O que nós temos em comparação, então, do ano de março de 2019 para agora, 2026? Se lá em 2019 o Nicolás Maduro não saiu do poder,
e o que acabou ocasionando, né, do pessoal de ter toda essa questão de migrações. Agora, no início de 2026, que também é um ano regido por Marte, teve a queda, né, do Nicolás Maduro. O Trump foi lá, invadiu, tiraram ele do poder. E a gente já está vendo um monte de coisa acontecendo agora em 2026, em janeiro e fevereiro. Teve inundações na costa do Mediterrâneo, na Itália, teve desmoronamentos, teve nevascas, pessoas morrendo por causa do frio, e a gente aqui no sul do Brasil passando o maior perrengue com calor, né? Rússia, gelo, neve, Estados Unidos com neve. Então, assim, a questão da Groenlândia, né? Aquela disputa lá pela Groenlândia. Política não é minha área, eu nem curto política, tá, gente? Mas, assim, devido à astrologia, devido à questão dos planetas e essa questão ali dos ciclos e das regências, é algo que faz parte, né? Então, assim, tenho dado uma acompanhada para dar uma comparada, certo? Entre um ano e outro, entre um ciclo e outro. E a gente nem entrou no ano novo astrológico ainda, tá? Nós estamos em 2026, tem-se o planeta Marte como regente de 2026, só que nós ainda não começamos o nosso ano novo astrológico. O ano novo astrológico vai começar em março, eu não conferi qual é a data exata que o Sol vai entrar em Áries, se é dia 19, é entre 19 e 20, e no máximo 22 de março, que daí nós temos o ano novo astrológico, tá? Então, o que mais nós podemos esperar em 2026? Ok? Então, Marte foi regente de 2019. E deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Marte foi o regente de 65, 67. 1767, então, o que aconteceu, né? Assim, em 2019 teve aí toda essa questão de protestos, de incêndios, todo esse problema, pandemia, ebola, tudo isso. Então, lá em 1767, o que a gente teve quando Marte foi o regente? Aconteceu um ataque na França, ataques na França, numa localidade que era um lobo que atacava, tá? Havia um lobo que atacava as pessoas num vilarejo, e ele matava, e algumas pessoas ele inclusive comia algumas partes, né, do corpo dessas pessoas, ele atacava no pescoço, e essa situação era num local lá chamado Gévaudan. Então, essa história ficou sendo conhecida como a besta de Gévaudan, tá? Era um ataque com lobo. Inclusive, a localidade, eles investiram muitos recursos para conseguir eliminar, né? Para conseguir caçar, para conseguir eliminar o lobo e resolver, então, essa questão aí desse lobo que estava atacando lá as pessoas. Na Espanha, né, 1767, ano de Marte, na Espanha, aconteceu a expulsão dos jesuítas por parte do rei. Por quê? Porque a coroa é o rei Carlos III. Né? Então, os jesuítas, eles tinham o controle das terras e da educação da elite. Eles eram os jesuítas que educavam os filhos da elite. E isso estava atrapalhando a coroa. Então, o rei botou os jesuítas lá para correr. Por quê? Porque ele estava sentindo que ia perder ali o monopólio e a influência sobre a sua elite, né? Então, e sobre os territórios que estavam sendo controlados pelos jesuítas, porque eles já tinham muito controle, né, sobre isso. Houve a lei, era um imposto da coroa britânica sobre as importações das colônias americanas. Então, todos os produtos que os colonos americanos compravam, a coroa britânica foi lá e quis colocar um imposto sobre aquilo. Então, assim, tudo aquilo que foi acontecendo vai depois, futuramente, levar os americanos a terem a guerra deles pela libertação, né? Para que se tornassem um país independente da coroa. Em 1767,
Mozart estreou a sua primeira ópera, né? Estreou em público, então, a sua primeira ópera. Também nesse ano foi acordada a linha Mason-Dixon, lá nas colônias americanas, tá? Porque lá nessas colônias americanas, haviam 13 colônias americanas e eles também ficavam disputando o território ali entre eles. Então, nesse ano foi acordada essa linha, né, para dividir lá os territórios, chamada Mason-Dixon. Inclusive, sobre Mason-Dixon existe uma música do Mark Knopfler e com o James Taylor. Tem uma gravação deles dois com essa música, falando essa história, chamada Sailing to Philadelphia, tá? Se você quiser dar uma pesquisada e ouvir, uma música muito bonita. No Brasil, aconteceu um incidente aqui no Rio Grande do Sul, que o Brasil era colônia de Portugal e vamos dizer assim, o governador do Rio Grande do Sul, ele determinou que fosse feito um ataque na vila de Rio Grande, onde haviam espanhóis, tá? Então, o Brasil era colônia de Portugal, mas ali haviam espanhóis e o governador da época, o comandante, o líder local ali, mandou atacar, né? Fazer um ataque. A coroa, isso causou um certo desconforto entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, e a coroa portuguesa se retratou, se desculpou, disse que não tinha nada a ver com isso, que não eram responsáveis por isso, e chamou esse episódio, ficou sendo conhecido como Guerra Ridícula de Subalternos. Que feio, né? Que feio. Enfim. Aí saber, né? O que depois isso acabou podendo trazer, que resultados ou que influências que isso também acabou gerando no futuro. Tá? Então, aí nós temos, agora, como nós não temos nada além, nós estamos recém no início de 2026, então eu vou ficar lá nas datas do ciclo anterior, né? Isso que eu falei foi o ano de 1767. Agora vamos lá para 1774. O que tivemos em 1774? Houveram disputas territoriais no Brasil entre Portugal e Espanha, no sul aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul, e Portugal venceu, tá? Essas disputas territoriais. Então, sempre tem alguma disputa, gente, mas não necessariamente é que seja devido à regência de Marte, tá? Então, a gente vê assim, teve as disputas ali, não teve uma guerra mundial, tá? Até aqui não vemos nada disso. Os americanos, lá nos americanos, houveram guerras internas, haviam, como eu falei antes, 13 colônias, e dessas 13 colônias, 12 colônias fizeram um congresso chamado Congresso Continental, tá? Eles se uniram para ir contra os produtos, né? E contra o comércio dos britânicos. Eles se uniram para boicotar, tá? E para ir contra as leis que para eles eram leis intolerantes, coercitivas e punitivas demais. Então a coroa britânica tinha muito essa rigidez, né? Quando a gente vê Saturno quando Saturno está extremado, a energia é algo que engessa, que é rígido demais, certo? Então a coroa britânica estava ali representando esse engessamento todo. E os americanos, né, estão ali ano de Marte, os americanos estavam muito mais com essa coisa de ir à luta, de brigar, porque a gente quer liberdade, a gente não quer isso, certo? Essa coisa de imposição, leis abusivas. Então, eles se uniram todos para tentar, né, dar um fim nisso. Houve o final de uma guerra, então, ano de Marte, houve o final de uma guerra entre Rússia e os turcos. E a Rússia acabou então ganhando nesse final da guerra, num acordo lá, a Rússia acabou ganhando mais expansão e mais influência sobre os territórios do Cáucaso, da Crimeia e do sul da Ucrânia. Então olha só essa questão da Rússia com a Ucrânia, não é de agora, né? Lá, 1774, era ano de Marte e já tinha essa questão da Rússia dominar partes da Ucrânia, e aí tem essa questão de território que a gente vê que, né, aí uma hora um país é dono daquele outro país, e daí de repente não é mais.
né? Na Segunda Guerra mudou tudo de novo. Então, essa questão de território não depende necessariamente de ter ou não ter uma guerra mundial, certo? Vamos lá. Agora aqui, 1781, então, próximo ano de Marte, 1781. Foi nesse ano que descobriram o planeta Urano, tá? Em 1781. O planeta Urano, então, passou a ser o regente do signo de Aquário, tá? Porque antes era Saturno era o regente de Capricórnio e Aquário, e aí com a descoberta de Urano, então acabaram colocando Urano como regente de Aquário. Então, Aquário tem aí os dois, né? Tem o Saturno e Urano. A Colômbia teve um movimento chamado Movimento Comuneiro, que foi uma revolta por impostos abusivos da coroa espanhola, tá? Então, a Colômbia estava sujeita à coroa espanhola e também, por conta de abusos, acabou tendo, então, uma revolta. Teve também nesse ano a Batalha de Yorktown, que marcou o fim da guerra, né? Fim da guerra de independência dos Estados Unidos. Então, fim das hostilidades e uma negociação de paz, certo? Em 1781. No Brasil aconteceram movimentos intelectuais e havia insatisfação na região de Minas Gerais, tá? Nesse ano também criaram uma moeda de cobre de 40 réis, certo? Então ali, ó, no Brasil já havia insatisfação em Minas porque estava dando uma queda, né, da questão do ouro e questão agrícola, se eu não me engano, acho que foi por causa disso. Em 1788, outro ano de Marte, então eu estou pulando os anos do ciclo de Saturno, indo só nos anos que são referentes a Marte, tá? 1788 agora, então, aqui, se lá em 1781, na Batalha de Yorktown, tá? Houve negociações de paz. No próximo ano de Marte, em 1788, aconteceu que, como os Estados Unidos passaram nesse período ali, tiveram a libertação, se libertaram da coroa e passaram a ser um país independente, a coroa, que já não dominava mais os americanos, a coroa passou, então, a colonizar o quê? Foi achar outra colônia. Então, eles passaram a colonizar a Austrália. Tá? O Brasil, que havia a insatisfação lá em Minas, em 1781, e em 1788, acontece a Inconfidência Mineira, certo? Por quê? Por conta da opressão política, opressão fiscal, crise na mineração, né? Então, a gente vê assim que é como se num ano tem algo, não que surja necessariamente nesse ano, mas a coisa vai desenrolando, e no próximo ano, então, muitas coisas estouram. Podem vir a estourar ou para resolver, né, ou para resolver. O que mais nós tivemos em 1788? Teve início, o início da conspiração, né, de independência contra Portugal. Então, aqui o Brasil começou, né, quase como um respingo, né? A colônia americana se libertou da Inglaterra no ano de Marte de 1781. 1788 o Brasil começa também a fazer isso, para querer se libertar da coroa, né, de Portugal. Na França, nesse ano teve seca, teve um inverno muito rigoroso, teve crise econômica. E aí, no ano seguinte, que não era ano de Marte, né? Ano de Marte é 1788. 1789 vem acontecer a Revolução Francesa. Então, assim, o ano de Marte ali, nesse caso, foi a preparação, tá? A Revolução Francesa ocorreu um ano depois disso. E aí, 7 anos à frente, em 1795, aconteceu, então, depois ali da Revolução Francesa, aconteceu a aprovação, né, no ano de Marte, 1795, a aprovação da Constituição Francesa e a instituição de um novo sistema de governo, tá?
Outras partes do mundo, marcou o fim de conflitos entre a Espanha, Portugal e Prússia. A Polônia foi dissolvida, tá? Entre Império Russo, Prússia e Áustria. Os Estados Unidos fizeram um tratado chamado Tratado de Greenville, tá? Que era um acordo de paz entre eles e as nações indígenas do Noroeste, né? Noroeste americano. No Brasil, houveram debates e resistências em relação à escravidão, tá? E teve o fechamento da Sociedade Literária no Rio de Janeiro. Os intelectuais, eles foram acusados, né? Os intelectuais e o pessoal da elite ali do Rio de Janeiro, eles foram acusados de conspiração contra a coroa portuguesa, tá? Por quê? Porque eles tinham ideias iluministas e porque eles queriam reformas, estavam insatisfeitos com a coroa portuguesa, tá? Então, não sei se eu falei de todos. Acho que sim. Acho que falei de todos. E aí, então, em 2026, agora que é um ano de Marte, também, como eu já falei, né? Questão das inundações na Itália, no Mediterrâneo, lá pegou acho que Grécia, França, teve ciclone, né? Fala-se muito em transição planetária, né? Estamos passando pela questão, isso já desde o final do ano passado, a questão da transição, da mudança nos impostos, do que era o ICMS. Agora está sendo feita uma transição que está começando agora, no ano de 2026, e vai ir até o ano de 2033. Então agora, 2026 é um ano de Marte. 2033 também, tá? Então, essa transição está entre o ciclo que leva um ano de Marte até o outro, certo? Será que isso é tudo acaso? Hein, minha gente? O que você acha? Que mais? Enfim, gente, tem mais coisas. E também tem se falado muito no tal do vírus Nipah. Então, gente, assim, ó, Terceira Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram, se eu não me engano, agora eu não anotei, se eu não me engano, a Primeira Guerra era um ano de Saturno, tá? E a Segunda Guerra Mundial era um ano de Marte. Só que o regente desse grande ciclo que englobou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial era Marte e não Saturno. Então quem dava as regras no todo, quem era o grande chefão que dava as regras, era Marte, certo? Agora, vamos dizer assim, agora o nosso poderoso chefão do ciclo é Saturno. E Saturno, lembrando que ele é o freio. Eu não olhei para o mapa astrológico, para o céu, para ver as posições, tá? Essa análise aqui, isso que eu estou falando, é só com base em alguns acontecimentos que a gente teve aí nesses anos que foram regidos por Marte e Saturno e pelo ciclo de Saturno, tá? Então, eu não acredito, assim, não é impossível que a gente tenha uma terceira guerra mundial, mas eu não acredito, eu prefiro pensar que não, eu prefiro acreditar que não, com base nesse grande regente do ciclo, que é Saturno e não Marte. É impossível? Eu acredito que impossível não é. Só que o que é guerra? Como eu já falei antes, o que é guerra? Né? A gente tem pandemias, a gente tem pessoas doentes, né? Tantas doenças. Fala-se em outra pandemia, você vai no mercado, as coisas estão caras, você procura comer algo saudável e parece que tudo tem alguma coisa, tudo é transgênico, tudo tem adulteração, parece que não existe mais nada puro e original. Então, o que é guerra? Nós precisamos de Marte regendo um ano para dizer que nós temos uma guerra. Nós já vivemos talvez não uma guerra, mas muitas batalhas, né? Em todos os níveis da nossa vida. No nível espiritual, no nível alimentício, no nível de saúde.
certo? Então, assim, não adianta a gente se apavorar com a possibilidade de uma guerra, né? Como eu falei antes, a questão do lema do sobrevivencialismo, né? Esteja sempre preparado para o pior, desejando o melhor. Então, é parte de cada um de nós, tentar fazer o nosso próprio melhor, pesquisar, cuidar o que come, né? Às vezes você come uma coisa achando que é saudável e não é, achando que vai te fazer bem, mesmo pesquisando, mesmo, né? Mesmo indo atrás, às vezes tem coisas que a gente não sabe, então tem que estar sempre procurando saber e sempre procurando melhorar, tá? Porque assim, nós vivemos batalhas constantes, como povo, como pessoas, e não só no Brasil, no mundo como um todo, certo? Então procurar ser atento, se tornar consciente, pesquisar, né? Analisar tudo aquilo que envolve a sua vida no cotidiano, tá? Para que a gente possa viver a nossa vida da maneira mais positiva possível, mais saudável possível, né? Procurar, mesmo nas dificuldades, ter um pensamento positivo, né? Algumas pessoas passam por mais estresse do que outras, tentar ter aqueles momentos assim que você procura te dar minutos de pausa, de paz, de respirar. Porque para ter guerra, gente, basta ter um louco com excesso de poder na mão. Para ter guerra, gente, basta um maluco ir lá e apertar um botão. Certo? Então, assim, nós não temos o controle de tudo, mas como eu falei, com base nos acontecimentos aqui dos anos das regências dos planetas, eu não acredito que ocorra. Impossível não é, mas eu prefiro acreditar que não. Certo? Então, espero que isso aqui tenha clareado alguma coisa e ajudado você de alguma maneira, tá? E fica aí, então, as dicas. Muito obrigada por você ter assistido. Tudo de bom.